Nós estamos aqui na sede provisória do Instituto Histórico Geográfico de Praia Grande, com o presidente, senhor Elson Dias Sterck Júnior, filho de Graziela Dias Sterck, que é o ícone da cultura de Praia Grande. Esse espaço foi residência da Graziela Sterck. Então, nós gostaríamos que o senhor Elson, o presidente, comentasse o que te traz nas lembranças sobre a sua mãe, sobre a Graziela Sterck na área da cultura e nesse espaço. Primeiramente, eu queria agradecer aos membros fundadores do Instituto Histórico Geográfico da Praia Grande essa homenagem que estão prestando para ela como sendo a personagem, no caso do Instituto, homenageada. E eu, como filho, é difícil falar sobre a minha mãe, porque, afinal de contas, é uma relação muito próxima de mim com ela. Mas, o que eu acho importante destacar dela é o seguinte: vou tentar falar como se ela fosse uma terceira pessoa. A minha mãe teve uma história de vida de muita luta, e já iniciando a sua vida com uma luta pela vida. Quando ela nasceu em Belém do Pará, capital lá do estado do Pará, né? E na época, em 1928, quando ela nasceu com uma característica incrível. Qual foi? Ela nasceu de prematura, com 6 meses e meio, pesando apenas 750 gramas. E ela sobreviveu, apesar de tudo. Uma coisa extremamente difícil na época, com poucos recursos. Não existia nem penicilina na época, e ela conseguiu sobreviver. E ela já iniciou a vida dela com essa luta. Ela foi uma lutadora acima de tudo, abriu vários caminhos. Ela veio de Belém para cá, para São Paulo, e ela já era formada na época, ela se formou concomitantemente na escola normal e na escola de contabilidade de Belém. Ela estudava praticamente o dia inteiro. E ela, com 19 anos de idade, já estava formada nos dois. Trabalhou na Receita Federal, passou no concurso, enfim. Foi professora também. Ela tinha um tempo dela totalmente ocupado. E na época ela já se dedicava muito à poesia, porque ela publicou inúmeras poesias, contos, já na época em Belém do Pará, isso com 20 anos de idade. Para mim até foi uma surpresa tomar conhecimento depois do falecimento dela de tudo isso. Bom, viveu em São Paulo, onde criou 6 filhos, e veio para Praia Grande, o meu pai, e aqui ela começou a lançar as bases. Ela percebeu que a cidade era pequena na época, tinha em torno de 25 mil habitantes, no final da década de 60, e ela começou a trabalhar no resgate histórico daqui. Logo depois de ela começar a trabalhar aqui no resgate histórico, ela lançou uma revista muito importante na cidade, que foi o Informativo Cultural, que foi por mais de 15 anos aqui editado. E ela pesquisava muita história, conversava com muita gente, acumulou muito material histórico aqui na casa, na época. Na mesma época ela fundou um museu amazônico aqui, com muitas peças da Amazônia. E aqui se tornou a primeira base da hemeroteca, foi feito aqui, com recorte de jornais. Antigamente os jornais eram muito importantes, eles tinham muitas matérias históricas, de pesquisa. Antigamente nós tínhamos jornalistas com outro tipo de conceito, uma informação mais importante no caso. Eles se dedicavam muito à investigação, principalmente histórica e geográfica. Impressionante isso. A gente, quando lê jornais da época, a gente fica assim até surpreso com isso. O que acontece? A partir desse momento, desse engajamento dela com a cultura da cidade, o prefeito da época, o Dorivaldo Lora Júnior, resolveu convidá-la para montar a Casa da Cultura. E ela começou a iniciar um trabalho impressionante aqui no caso. Aí a Casa da Cultura, que era montada aqui no Boqueirão, foi lá para o Forte, as instalações da construção do emissário submarino, e lá ela começou então a montar vários projetos. O Cri Arte, que era Criança Criando Arte, que foi feito em todas as escolas do município, o Salão de Artes Plásticas. Ela fundou aqui na casa nossa a Casa do Poeta Brasileiro, onde ela foi presidente durante 12 anos.
E tudo isso envolvida com toda a cultura da cidade. Ela tinha uma biblioteca, que ela denominou como sendo Biblioteca Jarbas Passarinho, em que as pessoas vinham aqui direto pesquisar, alunos de todas as escolas aqui do município. E ela ainda era professora da Universidade de Santa Cecília, no curso de folclore. Então ela fazia tudo ao mesmo tempo. E lançou essas bases. E, graças a Deus, tudo isso frutificou. E quando ela faleceu, em 2003, nós pegamos todo o acervo que ela tinha arquivado aqui com a gente e oferecemos para doação ao PDA. O PDA veio, fez um apanhado geral do que ele necessitava para o museu e levou para lá, e graças a Deus estão lá preservando tudo que era da minha mãe, juntamente com outras famílias que doaram seus materiais para lá. Família Toschi, os prefeitos antigos aqui da cidade. E hoje está lá à disposição de toda a população da Baixada Santista. Então eu, como filho, tenho muito orgulho de todo o trabalho que ela fez. Foi um trabalho dedicado. Minha mãe se lutou muito por isso. Eu me lembro que ela trabalhava aqui até 2, 3 horas da manhã, fazendo pesquisa. Ela conversava com todo mundo. Teve muita gente, o Valdir Rueda, que vinha aqui em casa, que eram vários historiadores de São Vicente. Ela conversava com toda a comunidade. Ela fundou até um museu folclórico lá da Universidade de Santa Cecília. Ela fazia muita coisa, exposições. E ela contribuiu bastante com a cidade. E eu espero, eu tenho como exemplo dela, de fazer alguma coisa pela cidade. Agora que eu me aposentei definitivamente, eu quero continuar fazendo alguma coisa pelo trabalho dela. A ideia minha é consolidar a cadeia, o Instituto Histórico e Geográfico da Praia Grande. E esse é o grande trabalho que nós estamos fazendo, juntamente com os outros Institutos Histórico e Geográfico de São Vicente que já visitamos, Santos que estamos visitando também, e vamos tentar reimplantar o Instituto Histórico e Geográfico naqueles que foram extintos, ou no caso de Guarujá Bertioga e também no de Guarda. Nosso município tem muita história, e é um trabalho que nós vamos tentar resgatar e fazer continuar. Eu agradeço muito e estamos à disposição de toda a população da cidade. Muito obrigado. Então, é só para complementar, Graziele Dias Sterck, ela é patrona de honra do Instituto Histórico Geográfico de Praia Grande, ela é patrona da cadeira 14 da Academia de Letras e Artes de Praia Grande. Sabemos que ela tem um espaço, né, uma galeria no PDA. Ela tem uma data na Câmara Municipal, que é um prêmio Graziele Sterck. Então, pelo que você comentou, além de você ter aceito, né, o Instituto Histórico Geográfico de Praia Grande, seria uma homenagem à sua mãe ou continuidade do trabalho dela? É uma continuidade do trabalho dela, na realidade dos fatos. Entendeu? Entendi. Na prática seria mais ou menos isso. Ela fez muita coisa. Eu também estou fazendo a minha parte aqui. Provavelmente no futuro eu consegui constituir uma boa biblioteca histórica e eu espero no futuro poder doar até parte dela para o Instituto Histórico Geográfico, para a população da cidade. Sim. Essa é a ideia da coisa. Hoje a Praia Grande, como nós falamos em outra ocasião, ela está atingindo uma maioridade cultural. A tríade que nós sempre costumamos comentar, a Casa do Poeta Brasileiro, a Academia de Letras de Praia Grande e agora o Instituto Histórico e Geográfico da Praia Grande. Juntamente esses 3 órgãos, que são órgãos civis, não ligados a nenhum governo, são autocusteados, juntamente com o órgão do governo municipal, que foi uma obra fantástica feita pelo governo na época, era o Alberto Mourão, se eu não me engano, que ele criou o Palácio das Artes. E lá tem um museu da cidade, que é um museu magnífico à disposição da cidade, de teatro, galeria de arte. Então nós temos uma estrutura da cidade hoje invejável. São poucas as cidades, no Brasil hoje, que tem uma estrutura completa culturalmente falando. É raro isso aí. E nós temos que realmente nos orgulhar disso, do trabalho de tanta gente que fez e continua fazendo. E eu espero que a juventude observe todos esses aspectos e, acima de tudo, permaneça trabalhando em cima disso para preservar isso para o futuro, que é deles mesmo.
Nós apenas estamos plantando. Quem vai colher de fato tudo isso é a juventude. E espero que eles aproveitem. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada pelo depoimento, senhor Elson, presidente do Instituto. O senhor está abrindo uma série de depoimentos que o Instituto vai colher, né, de personalidades Da cidade, exatamente. Tá? São vários projetos que nós estamos tendo agora daqui para frente. Ok. Tá. Obrigada. Muito obrigado a todos.